Shalom a todos, amados irmãos Yaldins, e para aqueles também que não são Yaldins, que a paz de Yahweh e Yahshua esteja com vocês. Estamos hoje agora gravando mais um capítulo do livro de Mateus, ou Matitial, capítulo 26. Hoje é dia 7/6/2026. Amados irmãos Yaldins, nós estamos já chegando no final do livro de Matitial, do livro de Mateus, para podermos retornar ao livro de Gênesis, ok? Essa parte que nós vamos ler, ela é muitos detalhes, teve que ouvir algumas vezes para buscar o entendimento de cada palavra, de cada insinuação, da história que foi escrita e contada, porém não é a verdadeira. Então, dentro desta leitura, vai ter muitas coisas que verdadeiramente todos estão acostumados a ouvir, a ler e a ouvir, mas que não é a verdade. Então nós vamos estudar sobre esta parte do livro de Mateus, Então, o reino dos... capítulo 26. Mateus, capítulo 26. E como sempre, eu coloco aqui o narrador, ele vai lendo de acordo com o que tem na Bíblia, mas nós vamos aqui explicar o que tem na Escritura. A Bíblia, não na Bíblia, A Bíblia é de uma forma, a Escritura é de outra, entendeu? Então nós vamos mostrar onde está a narrativa, onde está a verdade e o engano, ok? Então vamos aprender, vamos estudar, vamos aprender com Yahshua Mashiach, através do Ruach Kadosh. Teu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Bom, todos sabem que quando se retrata o Filho do Homem, na verdade, Yahshua não é o Filho do Homem, Yahshua é o filho de Yahweh, do Criador. Jesus era o Filho do Homem, porque Jesus é carnal, fraco, falho, entendeu? Mas Yahshua não. Yahshua, ele vem em espírito e verdade. Portanto, sempre que falar Filho do Homem, nós Yaldim vamos entender que ele está querendo se referir a Yahshua Mashiach, o Filho do Criador. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Ponto. Vamos lá. Betânia era onde supostamente morava Marta, Maria, e Lázaro, aquele que supostamente foi ressuscitado, porque até agora ninguém foi ressuscitado a não ser o Yahshua Mashiach, que o pai Yahweh ressuscitou. Todos dormem ainda. Então, supostamente, a leitura da Bíblia diz que Yahshua ressuscitou Lázaro, mas não é verdade, tá? Não é verdade. O que pode ter acontecido é que ele reviveu. É outra história, é outra metodologia, entenderam? Mas ele estava na cidade de Betânia. E ali era a cidade. Agora havia uma pergunta no meio disso tudo, irmãos. Por que Marta, Maria, o próprio Lázaro não estava ali presente, junto com os discípulos, com os que acompanhavam aquela multidão? Por que não se fala mais nele? É aí onde a gente começa a analisar e comparar as narrativas que foi escrita pelo compilador, as coisas que não são verdadeiras, porque quando uma coisa é verdadeira, ela tem fundamento, ela tem começo, meio e fim, E a história de Marta, Maria e Lázaro, ela teve o começo, teve até o meio, mas não teve o fim, Nós não sabemos o que aconteceu depois. E ele estava agora na mesma cidadela, onde morava Marta, Maria, Lázaro, mas ninguém fala dele. Mas vamos que o assunto agora já passa a ser outro, passa a ser a questão da mulher que ungiu a cabeça supostamente de Yahshua, mas aí disse que foi de Jesus. Mas vamos ver o que aconteceu. Com unguento de grande valor
e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Vamos ver onde está a mentira nisso tudo, nessa história. Naquela época, irmãos, para uma mulher se aproximar de um mestre, de um rabino, né, de um homem da lei, não era fácil não se aproximava não, porque a tradição não permitia. A tradição judaica não permitia que uma mulher nem sequer tocasse num homem desse, num homem assim, dessa natureza, num rabino, num mestre, entendeu? Não é verdade. Uma mulher não podia se chegar lá, chegar no meio de todo mundo, passar no meio dos homens tudinho e derramar um vidro, uma botija de perfume na cabeça de um homem, principalmente um rabino, um mestre. Então já começa a mentira, já começa o engano, né? O compilador aí já mentiu, porque ele está dizendo que a mulher passou no meio de todo mundo com um vaso de alabastro, que é perfume, e derramou na cabeça, né, desse Jesus, porque de Yahshua não foi, e derramou na cabeça dele. Não é verdade, na de Yahshua não. Na de Yahshua ela não fez isso, tá? Ela pode ter feito na cabeça de Jesus, que Jesus é muçulmano, aí tudo bem, né? Mas de Yahshua não, entendeu? Porque primeiro que não era permitido, né? Uma mulher vai passar na frente dos homens, principalmente Yaldim, judeus, e fazer uma ação dessa, né? Com certeza seria expulsa, porque a verdade é a seguinte, irmão, naquela época, lá em Israel, os homens, e eu diria que hoje ainda alguns são machistas, né? Aonde estão os homens reunidos, mulher não entra no meio não. Isso é tradição, isso é lei judaica, isso é lei mosaica, entendeu? Uma mulher não entra assim tão fácil não na reunião de homens lá em Israel, até na data de hoje, né? Vamos dar um exemplo. Quando vocês vê aí na televisão, vê nos blogs, enfim, no YouTube, Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, se reuniu com os coronéis, com os soldados, enfim. Tem mulher? Não, porque a tradição não permite, até o dia de hoje, que aonde está reunido um grupo de homens, mulher chegue lá no meio e fale. Eles não permitem, porque são machistas, na verdade são machistas mesmo, porque nós aqui, né, no Brasil, tá, um grupo de homens, a mulher chega, conversa com a gente, não tem problema nenhum, mas lá não pode, não é permitido pela lei mosaica. Então aí já começa a nós ver que esta história que estamos contando agora, do capítulo 26 de Mateus, de Matitial, é uma história muçulmana, entendeu? Não é uma história se falando de Yahshua Mashiach, o filho de Yahweh, o filho do Criador. Não, é a história de um Jesus muçulmano em que eles onde tem homens, lá tem mulheres também, né? Porque os muçulmanos se misturam. Então essa é a verdade que está escondida, que as pessoas não querem saber. E quando a gente fala, acha que nós somos hereges. Mas essa é a verdade. Essa história é uma história muçulmana. Não é uma história real de Yaldim. Não é uma história real de Yahshua. Não é, entendeu? Mas o compilador atribuiu essa história a Yahshua Mashiach. Atribuiu, mas não é verdade. Mas vamos continuar. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Presta atenção. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo... Sabe como é o nome disso? Adivinhação. Presságio. E Yahshua nunca trabalhou com presságio nem com adivinhação. Ele trabalhava com verdade, pé no chão, com as coisas reais, e não com magia, não com mágicas, entendeu? Ora, ela está me preparando para o meu funeral. Peraí, ele sabia o futuro? Esse sabia o futuro? Não. Yahshua sim. Yahshua já tinha vindo já com a missão de padecer, de sofrer e de até morrer, entendeu? Em favor de muitos que o procurar. Mas não é verdade essa passagem de que ela derramou esse unguento, preparando ele para o seu funeral no futuro. Portanto, é um engano. Que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez
para memória sua. Veja o que foi que eles fizeram, né? Colocou essa palavra que seria pregada em todo mundo e seria dito essa história, exatamente já imaginando, né, aqueles compiladores lá de Roma, de que tinha que ser desta forma para que a gente acreditasse. Só que chegou a hora da verdade, entendeu? Satanás nos enganou todo esse tempo e nos enganando com essas histórias mentirosas que está na Bíblia. Mas nós hoje estamos descobrindo a verdade. A Bíblia, como eu sempre digo, 80% é verdade, tá? Ou melhor, 80% é engano, perdão, mas 80% é engano. Só 20% tem de verdade. Esses 20% é escritura, é os escritos, tá? É os escritos achados e conferidos. Esses sim são verdadeiros, 20% da leitura. Mas os 80% da leitura é engano, é mito, é história, do Velho ao Novo Testamento. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava boa oportunidade para o entregar. Olha, eu vou entrar nesse assunto com mais detalhe, mais devagar. Vejamos então, se a história fosse escrita verdade, tá? De Yahshua Mashiach, não seria desta forma. Não seria desta forma. Essa forma que foi escrita aí é para esse tal de Jesus muçulmano, não para Yahshua, tá? Por quê? Porque, primeiro que Yahshua, ele veio com a missão do Pai. Né? E Yahshua sabia que ia ser entregue, não ia nem ser traído, não. Ninguém trairia Yahshua, não, porque ele tinha conhecimento. Ele seria entregue, entregue por alguém, apontado, dedurado, na linguagem nossa hoje em dia, mas não traído. A coisa traída é uma coisa que ninguém sabe, que só aquele que vai trair quem sabe e que acontece, mas não é assim. Embora Yahshua, sendo homem, estando ali como homem, 100% homem, não tinha ainda o poder, né, de estar onisciente, mas ele conhecia o povo dele, ele tinha conhecimento do povo dele, ele sabia quem estava com ele, ele selecionou a dedo. Essa história de Judas é uma história complicada, é uma história que, em parte, poucas coisinhas são verdade, a maioria das coisas são enganos. Qualquer hora dessa nós vamos falar só sobre Judas, porque tem muita coisa enganosa sobre a história de Judas, de Yaldá, que na verdade não é Judas, né? Judas veio agora depois da letra J ser implementada na nossa linguagem, mas na Israel não existe a letra J, né? No ABC deles não existe a letra J, entendeu? Então tem muita coisa enganosa, irmãos. Então essa história não é real, é narrativa, né? É narrativa. Mas, irmão, o que pode ter acontecido? É simples de se pensar. Vamos lá, está ele reunido com seus discípulos, né? Está esse rapaz no meio deles, e ele simplesmente sai, né? Sai porque na versão aqui mostra que ele ficou indignado porque a mulher derramou aquele alabastro que é caro, derramou na cabeça dele que podia supostamente usar aquele alabastro para usar contra famílias carentes, que não é verdade também, mas supostamente aí ele se indignou-se e foi trair, foi vender, né? Foi vender a informação, um dedo duro, foi vender a informação, e ofereceram a ele 30 moedas de prata, 30 moedas de prata. Então a história não combina muito com a questão de Yahshua Mashiach, não combina muito, não, porque primeiro, os soldados já conheciam Yahshua, o sacerdote conhecia Yahshua, a multidão que estava com Yahshua sabia onde Yahshua estava, todo momento a multidão sabia. Se ele ia para o Mar da Galileia, o povo estava lá. Se ele ia para parte do deserto ali, a multidão estava ali. Se ele ia para o templo, né, para fora do templo, não dentro do templo, mas fora, ele estava ali também, entendeu? Aonde Yahshua estivesse, havia multidão. Ele não se reunia com 2 pessoas só, não. Aonde ele estivesse, havia multidão. Todo mundo sabia. Os soldados viam ele pregando, falando da palavra, ensinando a palavra nas ruas, em todo lugar, entendeu? Então, para que eu precisaria de um dedo duro se eu sou um soldado? Olha, o Caifás, eu sei onde ele está, você quer ele? Pronto, nós vamos buscar, acabou-se.
mas criaram a narrativa de um traidor, criaram a narrativa de um Judas, criaram a narrativa de alguém que ia trair ele. Como na verdade, entendeu? Ele sabia onde ele estava, porque Yahshua não fazia nada escondido não, irmãos. Nada. Absolutamente nada, zero. Ele não fazia nada escondido não, porque tudo que ele fazia era em público, era para o povo ver, saber e testemunhar depois. Agora, esconderam de nós e esconde até hoje essas verdades, mas só que o Ruach Kadosh tem nos dado a orientação desta verdade. Então a verdade é que não houve esse tipo de deduragem. Não, o soldado sabia. Então o que eu posso imaginar, como é que eu posso raciocinar, é que quando Caifás resolveu querer prender ele, perguntou ao soldado, um dos soldados: você sabe onde eles estão? Nós sabemos sim. E se não sabe, a gente vai buscar informação agora, mas nós sabemos, vamos lá. E foi lá e prendeu. Mas não, essa história de Judas trair e depois se enforcar, isto é uma narrativa. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Sim. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Preste atenção, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ou seja, com Judas também no meio. Então Judas estava ali, né? Mas era só com os discípulos? Esse é o cerne da questão, né? Eu quero acreditar que não era só com os discípulos. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, ele estava numa casa de um pai de família, né? Se a história foi verdadeira, e aí eu coloco algumas interrogações, né? Como é que eu chamo, eu digo, chego na sua casa, irmão, eu digo: olha, prepara a sua casa aí, que eu vou vir aí com algumas pessoas para a gente dar um jantar na sua casa. Aí eu entro na sua casa, preparo o jantar, e nem você, nem sua filha, nem seus filhos, nem sua parentela participa desse jantar. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada. Porque aí está dizendo que só foi ele e os 12. Ele, né, supostamente Yahshua, e os 12. Mas eu pergunto, cadê o dono da casa? Não participou? Né? Se tinha esposa, não participou? Cadê a mãe de Yahshua? Não participou? Cadê Madalena? Não participou? Cadê, enfim, cadê os demais, os seguidores? Foi só para eles. Quer dizer, reservou uma casa só para eles. E a multidão que seguia Yahshua estava onde? Para você que é mestre em teologia, que é pastor, tá? Que é missionário, aonde estava a multidão que seguia Yahshua quando ele mandou separar aquela casa só para os 12 discípulos? Aonde ficou a multidão? Me digam, eu estou querendo saber, me digam. Manda aí, bota aí no YouTube aí. Bota lá. Irmão, estava em tal lugar, bota lá. Porque não diz onde estava. Aonde estava o dono da casa? Ninguém sabe, ninguém viu. Onde estava a família da casa? Quer dizer, olha, é como se dissesse assim: vou reservar um hotel só para mim e para os meus 12. Não quero ninguém mais. Isso é discriminação. Entendeu? Isso é separação. E Yahshua não corresponde à personalidade de Yahshua de fazer isso. Entendeu? Mas, irmão, então como foi esse negócio dessa ceia, o povo chama de Santa Ceia? Essa janta, irmão, que na verdade foi um jantar, eu acredito que foi da seguinte forma. E Yahshua disse: olha, vamos ver um lugar onde todos possam ficar acomodados. Pode ser aqui no espaço aberto mesmo, porque Yahshua gostava disso, de espaço aberto, para ele falar e todo mundo ouvir. E vamos aqui fazer minha última ceia com vocês, última janta, porque eu vou ser entregue aos homens aí, eu vou ser massacrado, enfim, vou ser julgado, vou ser condenado. Vamos supor que ele tenha falado tudo isso, mas não só para os discípulos, para toda a multidão que estava com ele, porque aonde ele estava havia multidão de pessoas, não havia só 12, entendeu? O imbróglio está aí, aonde estavam as outras pessoas que estavam com Yahshua, porque ele chamou só os 12. E cadê o dono da casa? Porque o escritor não relatou? E Yahshua se reuniu com os 12 e todas as pessoas que estavam na casa estavam também neste jantar. Entendeu? Isso é ação
daqueles muçulmanos que quando se reúnem nos seus harém, trancam os seus harém e ficam lá com suas musas trancados e falando só entre eles. Isso não é do feitio de Yahshua, de ficar trancado numa casa conversando só com 12 em particular. Por quê? Porque não existe particular no reino dos céus para aqueles que seguem Yahshua. É tudo um livro aberto. Entendeu, irmãos? Para pensar nisso. Porque a pergunta é a seguinte: aonde estavam aqueles que seguiam Yahshua quando estavam lá na chamada Santa Ceia? Que de Santa Ceia não tem nada, era um jantar. Era um jantar. Era a última janta. Era a Páscoa. Tá? Era a celebração da Páscoa, era um jantar. Diga-se de passagem, um jantar especial, mas não trancado, não fechado, só com aquele povo ali. Entenderam? Vamos continuar. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Só com os 12. E, comendo com eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ó só. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Isto é adivinhação. Isto não é do feitio de Yahshua, não. Tá? Um de vocês vai me trair. Isso é uma adivinhação. Se eu estivesse lá, eu perguntaria a ele: vem cá, você é um, né? É o filho do Criador ou é um adivinhão? Porque você está fazendo aqui uma adivinhação. Um de nós vai te trair. Quem vai te trair? Isso agora vai ter que dizer, porque tem que falar. Entendeu? Só que não foi Yahshua, não, irmãos. E continua, volto a dizer, isso foi um muçulmano chamado Jesus. Essa história é dele, e não de Yahshua. Não houve essa reunião. Não houve essa adivinhação. Não houve. Simplesmente não houve. Foi criado. Mas tem mais. Tem mais. E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Vejam só a aberração da escrita que o compilador fez. Ele botou escrito aí, ó: aquele que bota ou que mete a mão no prato comigo é o que vai me trair. Agora eu pergunto aos irmãos, sejam racionais. Ali estava Pedro, Tiago, João, André, Mateus, enfim, estavam todos ali. Vocês acham mesmo que depois dele revelar quem era o traidor, porque ali ele revelou quem era o traidor na história, eles iam deixar esse traidor sair vivo dali? Ou sair ileso? Ou sem pegar ele e dar uma sova nele? Vocês acham mesmo que isso ia acontecer? Sendo seres humanos falhos como eles eram ainda, os discípulos? Claro que não, irmãos. Não tem lógica, não. Como é que eu estou na mesa com 12 pessoas e entre os meus amigos e chego e digo: um de vocês aqui vai me trair. E é esse que vai botar a mão no prato comigo. Aí quando eu boto a mão, o cara bota. O que é que vocês iriam dizer? Você é um traidor, você é um bandido, é um traidor. Vamos dar uma pisa em você agora. Era isso que ia acontecer no mínimo. Mas não houve nada disso. Ficaram todos eles com as caras de mané, né? Com muito respeito aos mané da vida, mas com a cara lá de balela lá sem. E o outro traidor bota a mão no prato, come e ainda pergunta: sou eu? Aí a história diz: tu disse. E o que tem de fazer faz logo. Tem outra versão que diz isso. E ele simplesmente sai para trair. E os outros que estão seguindo a Yahshua, supostamente seguindo a Yahshua, fica tudo com a cara de leso. Vocês acham que isto é verdade? Então, meu irmão, preciso vocês buscar mais a escritura. Não é verdade. Isso é uma história, é um mito, é uma história contada, e nunca houve esse jantar fechado, chamado Santa Ceia. Bom seria que esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? O traidor. Ele disse: tu o disseste. Pronto. Acabou de dizer quem era o traidor. E o que é que os discípulos fizeram? Nada. Nada. Estavam anestesiados. Todos eram anestesiados. Não fizeram nada. Só olharam o traidor saindo. Isso é uma conversa, irmão. Isso é uma conversa para jumento dormir em pé. E de dia. Entendeu? Então não é verdade, irmãos. Isso foi uma história, uma narrativa
narrativa que foi contada, essa história da Santa Ceia. Não houve isso. Agora vamos para mais um engano? E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Preste atenção. Pegou o pão, naquela janta, partiu, distribuiu e disse: Tomai e comei. Isto está falando daquele pão. Preste atenção. Tá? Na prática é isso. Tá? Isto é o meu corpo. Tá? Que é partido entre vós. Peraí. Tem um negócio aí. Isto é o meu corpo. Irmão, não tem lógica. Não entra no raciocínio óbvio. Sabe por quê? Porque quando chega no vinho, ele diz uma coisa que vocês nunca prestaram atenção. Mas vamos ver para eu poder emendar uma coisa com a outra. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, vamos lá. Agora eu vou juntar os dois, o pão e o vinho. Irmão, a história que deveria ser a correta, que não está escrito corretamente, preste atenção, não está escrito corretamente. Mas como seria corretamente escrito? Corretamente seria: olha, pessoal, isso aqui é um pão qualquer, um pão normal, tá? Sem fermento, porque eles comiam realmente sem fermento, tá? Que está representando o meu corpo. Olha a palavra diferente. Está representando o meu corpo. Isso aqui é simbólico, viu, meus amados irmãos, meus discípulos? Isso aqui é uma simbologia do meu corpo, tá? Porque eu vou ser pendurado no madeiro, eu vou sofrer, né? Vão cortar minha carne. Então isso é a representação do meu corpo. Não é que este pão seja o meu corpo, minha carne, não. O escritor deveria ter escrito desta forma, mas ele não fez isso. Tá? Aí ele pega o cálice, né? Passa para todo mundo tomar um pouco, ele toma também e diz: esse é o meu sangue. Não é o sangue, é uma representatividade do sangue. Por quê? Porque o vinho é vermelho, vermelho é a cor do sangue. Então ele quis fazer uma analogia como que se fosse o sangue dele. Isso, supostamente, estamos acreditando desta forma. Então, a questão da Santa Ceia nunca existiu. Foi um jantar. E nesse jantar, ele explicou: olha, esse pão aqui, que eu vou partir para vocês, tá? Vai representar. Não é que é o meu corpo. É uma representação, uma simbologia do meu corpo. E esse vinho que eu vou dar para vocês representa o meu sangue. Mas tem um detalhezinho nisso tudo. Vamos ouvir? E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Veja só. Vocês não bebam ou não beberei ou não vão beber mais deste fruto da vide. O fruto da vide é a uva que faz o suco de uva. Vocês não beberão mais até aquele dia. Que dia? As bodas, que nós sabemos, que é uma outra história. Portanto, aquela conversa que vem mais na frente, que diz: fazer isso em memória de mim, é engano, é mentira. Ele não mandou. E Alcha não determinou que nós todo mês repetisse esse ritual. Porque seria, e se é um ritual que muitos ialdins faz, e todos pastores, padres, presbíteros, seguindo Roma. Roma ensinou o ritual da Santa Ceia. E as casinhas seguem a mesma coisa hoje. As igrejas, não vou dizer o nome das igrejas para não dar direito autorais de retorno, mas todas as denominações, elas seguem a mesma coisa, o ritual de Roma. É isso, irmão. Caiu na real. Acreditem, é um ritual. E tudo que é de ritual não pertence ao Criador. É ritual? Não pertence não. Pertence a satanismo. Pertence ao outro lado, ao lado negro, rituais. E isso se transformou num ritual até hoje, até no meio dos ialdins. Não, temos que tomar a Santa Ceia, temos que fazer o Partir do Pão, mudar o nome para Partir do Pão, temos que fazer o Partir do Pão. Irmãos, isso é ritual. Todo mês é ritual. Isso não cobre pecado, não apaga pecado, nada disso não, irmãos.
Não. Não. É um engano. É um engano. Entendeu? Aí mais na frente vai dizer, façam isso em memória de mim. Bom, memória de quem já morreu? Porque o Jesus já aí morreu. O nosso continua vivo. Mas esse aí morreu. Vou ficar fazendo em memória, quer dizer, eu vou me lembrando do sacrifício que foi feito, né? Vou me lembrando do sofrimento dele, porque toda vez que você pegar um pão, pegar um cálice com vinho, né? E dizer isso aqui, em memória de Yahshua, já vou falar Yahshua. Isso aqui nós estamos fazendo, irmãos, em memória de Yahshua. Isso aqui é o partir do pão, foi em memória dele, do corpo dele. O vinho aqui em memória do sangue dele. Quer dizer, eu estou relembrando a morte dele, irmãos. É um ritual de morte. É um ritual macabro de morte que eu estou fazendo. Aonde eu deveria fazer um ritual de vida e não de morte. Porque Yahshua é vida. Ele continua vivo. Está sempre vivo. Está aqui presente. Ele é vivo. Ele não é morto. E como é que eu vou estar fazendo um ritual de morte, irmãos? Para pensar nisso. Acabe com essa história de querer, vou participar do partir do pão, lá na igreja tal, na Santa Ceia tal, vou partir o pão lá com os irmãos e Aldim em tal lugar. Irmãos, é ritual, você vai participar de um ritual macabro, porque você está lembrando a morte de alguém. Acordem, em nome de Yahshua, acordem. E Yahshua não mandou ninguém fazer um ritual de morte, não. Não. Se ele mesmo disse, eu sou o pão da vida, lembram disso? Eu sou a água da vida, lembram disso? E como é que eu vou fazer um ritual de morte, irmão? Entendeu? E fazer todo mês, quer dizer, todo mês, eu peco o mês todinho, para quando é no dia do partir do pão, me arrepender e ser perdoado dos meus pecados. Aonde é isso, irmão? Qual é a escritura que está escrita assim, dessa forma? Não, irmãos. São rituais criados por Roma. E muitos estão seguindo ainda os preceitos de Roma. Eu já sou liberto, graças ao Criador. Eu já entendi. Entendeu? Os meus pecados, eles foram apagados quando eu aceitei a Yahshua Mashiach. E os que eu cometo ainda, eles são apagados pelo meu advogado Yahshua Mashiach. Porque é quando eu me arrependo. Meus pecados só são apagados quando eu me arrependo. Se eu não me arrepender, nunca vai ser perdoado, não. E eu vou para o quinto dos infernos depois. A verdade é essa. Se eu não me arrepender, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Porque é através do arrependimento que nós alcançamos a salvação. Através de quem? De Yahshua Mashiach. Porque ninguém vai ao Pai se não for por ele. E ele é vivo. Mas se eu estou fazendo o ritual da morte dele, estou fazendo o ritual de morte, como é que eu vou por ele? Eu vou pelo defunto? Não. Eu tenho que ir pelo vivo. E o vivo é Yahshua Mashiach. Por isso que eu não faço mais ritual de partir o pão. Ai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora preste atenção então nessa parte. Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Muito bem. Ele dali, segundo a história, diz que ele saiu para um monte para ir orar com a multidão. Não era só os discípulos, era com todos. Estavam lá, foi lá orar. Preste atenção. Essa palavra multidão vai se repetir mais na frente. Entendeu? Então ele saiu para orar ali com os discípulos e todos que estavam acompanhando ele. Ah? Aí ele começa agora a profetizar. Ele era um profeta. Então ele começou a profetizar do que iria acontecer com ele. Ok? Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. E o certo não é ele ressuscitar. A linguagem correta é depois que o Pai me ressuscitar. Entendeu? E Yahshua não ressuscitou a si próprio. Esse Jesus aí de Alá, eles podem ter ressuscitado. Mas Yahshua não. E Yahshua foi Yahweh quem ressuscitou ele. Deixa isso bem claro. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Profecia ou adivinhação? Se for profecia, foi Yahshua. Mas se for adivinhação, foi Jesus. Foi Jesus, não foi Yahshua não. Entendeu? Ah, Pedro, é o seguinte, tu tá dizendo que não vai escandalizar comigo não, né? Ah, povo, deixa eu te dizer, hoje